Em uma madrugada silenciosa, algo chamava a atenção da cidade. Um cavalo misterioso relinchava diante de um poço abandonado. Uma costureira, intrigada pelo som, decidiu investigar. Quando ela chegou perto, ficou completamente sem palavras. Antes de ouvir essa história intrigante, não esqueça de se inscrever no canal. A noite estava excepcionalmente silenciosa em Vila das Vertentes quando Marina escutou o primeiro relincho. O som atravessou as paredes de sua pequena casa, onde ela costumava passar as madrugadas costurando vestidos de noiva. Seus dedos ágeis pararam no ar, ainda segurando a agulha prateada que refletia a luz amarelada do abajur. O relógio marcava 3h33 da manhã. Marina era conhecida na região não apenas por seu talento com as costuras, mas também por sua intuição aguçada. Aos 45 anos, solteira por escolha e dona de uma personalidade reservada, ela havia transformado sua casa em um ateliê acolhedor, onde noivas sonhadoras buscavam a realização de seus desejos em forma de tecido e renda. O relincho soou novamente, mais urgente desta vez. Marina se levantou ajeitando os óculos de armação dourada no rosto. Através da janela da sala, a luz prateada da lua cheia revelava uma névoa densa que cobria o quintal dos fundos, estendendo-se até o antigo poço abandonado que ficava na divisa de sua propriedade. Aquele poço sempre intrigou Marina. Os moradores mais antigos contavam histórias sobre suas águas, diziam que eram especiais, que tinham propriedades inexplicáveis. Alguns juravam que, em noites como aquela, era possível ouvir vozes vindas de suas profundezas. Marina nunca havia dado muito crédito a essas histórias, até aquele momento. Movida por uma força que não conseguia explicar, Marina pegou sua lanterna e um xale grosso de lã. Ao abrir a porta dos fundos, o ar frio da madrugada envolveu seu corpo, trazendo consigo um aroma peculiar de flores silvestres, mesmo sendo inverno. Seus passos eram hesitantes sobre a grama úmida, enquanto a névoa parecia dançar ao seu redor. Foi então que ela o viu. Um cavalo negro como a noite, sua pelagem brilhando sob o luar como se fosse polida. O animal estava parado próximo ao poço, suas patas golpeando o chão em um ritmo constante. Seus olhos, de um azul profundo e sobrenatural, fixaram-se em Marina com uma intensidade perturbadora. "Isso não é normal", murmurou para si mesma, aproximando-se cautelosamente. O cavalo não demonstrava medo ou agressividade. Pelo contrário, parecia estar esperando por ela. Quando Marina chegou mais perto, percebeu que o animal cavava o solo próximo à borda do poço com uma determinação quase humana. O feixe de sua lanterna revelou algo brilhante entre a terra revolvida. Agachando-se, Marina recolheu uma pulseira de prata, antiga e ornamentada com pequenas pedras azuis. Seu coração acelerou ao reconhecer o objeto. Era idêntico ao que sua melhor amiga de infância, Clara, usava no dia em que desapareceu misteriosamente há exatos 25 anos. O cavalo relinchou mais uma vez, seus olhos azuis parecendo penetrar a alma de Marina. Ela percebeu que aquele não era um encontro casual. Era um chamado, o início de algo maior que estava prestes a despertar na pacata Vila das Vertentes. O animal começou a caminhar em círculos ao redor do poço, como se executasse uma dança antiga e significativa. Marina apertou a pulseira contra o peito, sentindo o metal frio contra sua pele. Lembranças de Clara inundaram sua mente. As risadas compartilhadas, os sonhos adolescentes e o dia em que ela simplesmente desvaneceu, deixando apenas perguntas sem resposta e um vazio que nunca foi preenchido. O cavalo parou sua dança misteriosa e fixou novamente seu olhar em Marina. Ela compreendeu que precisaria de ajuda para desvendar aquele mistério. Pensou em Beatriz, sua vizinha e confidente, a única pessoa que talvez acreditasse em sua história sem julgar sua sanidade. O dia estava prestes a amanhecer, e Marina sabia que sua vida nunca mais seria a mesma após aquela madrugada. O sol mal havia nascido quando Marina bateu à porta de Beatriz. Sua amiga, uma professora de história aposentada de 63 anos, ainda estava em seu roupão florido quando atendeu. Mas seus olhos castanhos se arregalaram ao ver o estado agitado de Marina e a pulseira em suas mãos trêmulas.
Você não vai acreditar no que aconteceu, Marina disse entrando na casa acolhedora, que cheirava a café recém-passado e biscoitos de canela. Enquanto relatava os eventos da madrugada, Beatriz ouvia atentamente, seus dedos tamborilando na xícara de porcelana. Então o cavalo ainda está lá? Perguntou Beatriz, após Marina terminar seu relato. As duas mulheres se dirigiram à janela da cozinha, de onde podiam ver o poço. O majestoso animal negro permanecia no mesmo lugar, como se o tempo não tivesse passado. Bea, essa pulseira, tenho certeza que é da Clara, Marina sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Lembra como ela sempre dizia que era uma herança de família, que sua avó tinha trazido da Europa? Beatriz ajustou seus óculos de leitura e examinou a joia com atenção. As pedras azuis, o trabalho em filigrana... Sim, é impossível não reconhecer. Mas Marina, depois de tanto tempo, por que agora? As duas amigas decidiram investigar mais de perto. Munidas de cordas, lanternas e uma determinação inabalável, elas se aproximaram do poço. O cavalo as observava com seus olhos extraordinários, movendo-se ligeiramente para dar-lhes passagem. Ele parece quase humano, comentou Beatriz, fascinada pelo comportamento do animal. Ao se aproximarem da borda do poço, notaram que o cavalo havia exposto algo mais além da pulseira, um pequeno baú de metal, parcialmente enterrado. Com cuidado, elas desenterraram o objeto. Era uma caixa antiga, com inscrições em latim em sua superfície. Beatriz, com seu conhecimento de línguas antigas, traduziu em voz baixa: Guardião dos Segredos Eternos. Ao abrirem o baú, encontraram um conjunto de documentos amarelados pelo tempo e um diário com capa de couro. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia elegante e familiar. Era a letra de Clara. 12 de julho de 1998, leu Marina, sua voz tremendo. Descobri algo extraordinário sobre o poço. As histórias que nossa avó contava não eram apenas lendas. Há algo aqui, algo além da nossa compreensão. O cavalo relinchou suavemente, como se aprovasse a descoberta. Beatriz notou que, à medida que o sol subia no céu, pequenos símbolos começavam a se revelar nas pedras que circundavam o poço, símbolos que nunca haviam estado visíveis antes. Marina, olhe isso. Beatriz apontou para as marcações. Esses são símbolos celtas antigos. Falam sobre portais e guardiões místicos. Em todos os meus anos estudando história local, nunca vi nada assim. As duas mulheres continuaram examinando o diário, cada página revelando mais sobre as descobertas de Clara. Ela havia mapeado uma série de eventos inexplicáveis relacionados ao poço, todos conectados às fases da lua e a um misterioso cavalo negro que aparecia em momentos cruciais da história da vila. Aqui diz que o poço não é apenas um poço, Marina leu em voz alta. Clara acreditava que era um portal para algum lugar ou algum tempo diferente. Ela estava investigando isso quando... Antes que Marina pudesse terminar a frase, o cavalo se aproximou e tocou o diário com seu focinho. As páginas começaram a emitir um brilho suave, e palavras anteriormente invisíveis começaram a aparecer nas margens. Beatriz pegou sua lupa da bolsa e examinou as novas escritas. São coordenadas, ela exclamou. E há uma mensagem. Quando a lua cheia beijar o horizonte, o guardião mostrará o caminho. O cavalo começou a cavar novamente, desta vez revelando uma escada em espiral que descia para dentro do poço, algo que certamente não estava lá antes. As pedras da escada pareciam pulsar com uma luz própria, convidativa e ao mesmo tempo intimidadora. Marina e Beatriz trocaram olhares. O mistério de Clara estava começando a se desvendar, mas cada resposta parecia trazer consigo mais perguntas. O cavalo as observava pacientemente, como se esperasse pela decisão que tomariam. Precisamos nos preparar adequadamente, disse Beatriz, sempre prática. Se vamos descer essas escadas, precisamos fazer isso da maneira correta. Clara deixou pistas por um motivo, e agora é nossa responsabilidade descobrir a verdade. Enquanto o sol começava a se pôr, Marina e Beatriz retornaram ao poço, agora equipadas com mochilas contendo cordas extras, lanternas potentes, água, alguns mantimentos e o diário de Clara.
O cavalo negro permanecia ali, sua presença ainda mais imponente sob a luz do crepúsculo. Segundo as anotações de Clara, disse Beatriz, consultando o diário, o poço se torna mais receptivo durante o período entre o pôr do sol e o nascer da lua. Ela ajustou seu cachecol de lã, protegendo-se contra a brisa fria que começava a soprar. Marina observou as escadas em espiral que desciam para a escuridão. Os degraus continuavam emitindo aquele brilho suave e misterioso, como se fossem feitos de estrelas cristalizadas. É incrível como nunca notamos isso antes. Quantas vezes passamos por este poço sem perceber seus segredos? O cavalo se aproximou de Marina, seus olhos azuis transmitindo uma mensagem silenciosa. Ele tocou com o focinho o bolso de seu casaco, onde ela guardava a pulseira de Clara. Imediatamente, as pedras azuis da joia começaram a pulsar com a mesma luz que emanava dos degraus. "Olhe!" exclamou Beatriz, apontando para as paredes do poço. Símbolos começaram a aparecer, brilhando como constelações. São os mesmos símbolos celtas que vimos antes, mas há mais deles agora. Parecem contar uma história. Com cuidado, as duas amigas começaram a descer os degraus luminosos. O cavalo permaneceu na superfície, seus olhos vigilantes acompanhando cada movimento. À medida que desciam, o ar ficava mais denso, carregado de um aroma doce de flores silvestres, o mesmo que Marina havia sentido na noite anterior. Após descerem cerca de 20 metros, encontraram uma câmara circular. As paredes eram cobertas por cristais que refletiam a luz de suas lanternas, criando um espetáculo de cores e sombras. No centro da câmara, havia um pedestal de pedra com uma superfície polida como espelho. "Isso é extraordinário", murmurou Beatriz, seus anos de estudo histórico não a tendo preparado para tal descoberta. "Estes cristais não são de nenhum tipo que já vi antes." Marina se aproximou do pedestal central. Sua superfície espelhada não refletia seus rostos, mas sim imagens em movimento, como um filme antigo sendo projetado na água. "Beia, venha ver isso." As imagens mostravam Vila das Vertentes em diferentes épocas. Viram a vila sendo fundada, casas sendo construídas, pessoas em trajes de diferentes períodos. E em cada cena importante, lá estava ele, o mesmo cavalo negro, observando, guardando. "O guardião", sussurrou Beatriz. "Ele não é apenas um cavalo, é um protetor, um guardião do tempo." Enquanto observavam, uma imagem em particular chamou a atenção de Marina. Era Clara, mais jovem, descendo estas mesmas escadas. Ela carregava um livro grande e antigo, e seus olhos brilhavam com a mesma intensidade que as pedras de sua pulseira. "Ela descobriu tudo isso", disse Marina, sua voz embargada pela emoção. "Clara encontrou este lugar, descobriu seus segredos, mas por que desapareceu? O que aconteceu com ela?" Como em resposta, o pedestal começou a emitir uma luz mais intensa. As imagens mudaram, mostrando um mapa da região, com linhas de energia que convergiam exatamente no ponto onde o poço estava localizado. "É um nexo", explicou Beatriz, seus olhos brilhando de compreensão. "Um ponto onde diferentes linhas de poder se encontram. Os antigos celtas acreditavam que esses lugares eram portais entre mundos." Um som suave de cascos ecoou pela câmara. Impossível, pensaram ambas, pois o cavalo havia ficado na superfície. Mas ao se virarem, viram uma figura etérea descendo as escadas. Era o mesmo cavalo, mas em uma forma translúcida, brilhante. Esta versão espectral do guardião se aproximou do pedestal e tocou sua superfície com o focinho. Imediatamente, uma porta se materializou em uma das paredes da câmara, emanando uma luz dourada suave. "O guardião está nos mostrando o caminho", disse Marina, sua voz mal contendo a excitação. "Clara deve ter passado por esta porta. É por isso que ela escreveu sobre portais no diário." Beatriz consultou novamente as anotações de Clara. "Aqui diz algo sobre o véu entre os mundos e tempo fluido como água." Ela estava estudando não apenas o poço, mas a própria natureza da realidade. O cavalo espectral relinchou silenciosamente, seus olhos azuis fixos na porta dourada. Marina segurou a pulseira de Clara com força, sentindo-a vibrar em sintonia com a energia do lugar. "Temos que continuar",
decidiu Marina. Clara nos deixou todas essas pistas. O guardião está nos guiando. Não podemos parar agora. Beatriz assentiu, ajustando sua mochila. Mas precisamos ser cautelosas. Clara claramente descobriu algo importante aqui. Algo que mudou tudo. Precisamos estar preparadas para o que encontrarmos do outro lado dessa porta. Ao atravessarem a porta dourada, Marina e Beatriz se viram em um corredor cristalino que parecia se estender infinitamente em ambas as direções. As paredes eram compostas por uma substância translúcida que refletia memórias como um caleidoscópio vivo. Fragmentos da história de Vila das Vertentes dançavam ao seu redor. É como estar dentro de um prisma do tempo, murmurou Beatriz, tocando levemente uma das paredes. Sob seus dedos, as imagens reagiram, revelando cenas mais nítidas. Olhe, Marina, são as antigas festividades da vila. O cavalo espectral as guiava pelo corredor, sua forma etérea emanando uma luz suave que iluminava o caminho. A cada passo, novas memórias se materializavam nas paredes. Celebrações, casamentos, nascimentos, momentos significativos que teciam a tapeçaria temporal da vila. Marina parou abruptamente, quando uma imagem particular chamou sua atenção. Era Clara, aparentando alguns anos mais velha do que quando havia desaparecido, sentada em uma biblioteca que elas nunca tinham visto antes. Ela escrevia em um livro, enquanto o cavalo negro, em sua forma física, descansava próximo a ela. "Ela está viva!" exclamou Marina, seu coração acelerando. "E parece em paz. Mas onde é esse lugar? Quando é esse momento?" Beatriz consultou novamente o diário de Clara, suas mãos tremendo ligeiramente. "Aqui há uma passagem que faz mais sentido agora. O tempo não é uma linha reta, mas um tecido complexo, onde todos os momentos existem simultaneamente. O guardião me mostrou que podemos navegar por esse tecido, desde que saibamos ler seus padrões." O cavalo espectral relinchou silenciosamente, chamando a atenção das duas para uma nova porta que se materializou na parede cristalina. Esta era diferente da primeira, feita de um material que lembrava madeira antiga com entalhes celtas. Ao se aproximarem, perceberam que os entalhes formavam uma espécie de calendário lunar, com a fase da lua cheia destacada em cristais brilhantes. A pulseira de Clara, ainda na mão de Marina, começou a pulsar mais intensamente. "As pedras da pulseira", disse Beatriz, ajustando seus óculos para examinar melhor. "Elas não são simples safiras. São cristais lunares, usados pelos antigos para canalizar energia em rituais importantes." O cavalo tocou a porta com seu focinho etéreo e os entalhes começaram a se mover, reorganizando-se como um quebra-cabeça vivo. Uma melodia suave preencheu o ar, reminiscente de antigas canções celtas. "Espere", disse Marina, folheando o diário de Clara. "Há uma partitura desenhada nas últimas páginas. São as mesmas notas que estamos ouvindo." Beatriz, que tinha formação musical além de seus estudos históricos, examinou a partitura. "É uma música de proteção. Antigas culturas acreditavam que certas melodias podiam abrir portais entre dimensões." O cavalo espectral começou a circular ao redor delas, criando um padrão luminoso no chão que espelhava as constelações do céu noturno. A música ficou mais intensa e as paredes cristalinas começaram a vibrar em harmonia. "Clara descobriu como navegar entre os tempos", disse Marina, compreendendo finalmente. "Ela não desapareceu. Ela escolheu explorar outras dimensões temporais, protegida pelo guardião. E agora ela quer que a encontremos", completou Beatriz. "Todas essas pistas, o cavalo nos guiando, a pulseira, não são coincidências." A porta entalhada começou a brilhar mais intensamente, e através de sua superfície podiam ver vagamente o contorno de uma biblioteca antiga. O mesmo local onde haviam visto Clara na memória cristalina. O cavalo espectral posicionou-se ao lado da porta, seus olhos azuis transmitindo uma mensagem clara. Era hora de dar o próximo passo em sua jornada. Marina segurou a mão de Beatriz, buscando conforto na presença da amiga. "Você acha que estamos preparadas para o que vamos encontrar?" Beatriz apertou sua mão de volta, um sorriso confiante em seu rosto. "Clara nos trouxe até aqui por uma razão.
Ela confiou em nós para completar esta jornada. O guardião relinchou mais uma vez, e a música antiga atingiu seu ápice. A porta começou a se abrir lentamente, revelando um mundo de conhecimentos ancestrais e segredos há muito guardados. Marina e Beatriz se entreolharam, sabendo que estavam prestes a descobrir não apenas o destino de Clara, mas também verdades que poderiam mudar sua compreensão sobre a própria natureza da realidade. Ao cruzarem a porta entalhada, Marina e Beatriz adentraram uma biblioteca circular que parecia desafiar as leis da física. O teto abobadado se erguia tão alto que se perdia na penumbra e estantes de livros se estendiam em espiral até onde a vista alcançava. Globos flutuantes emanavam uma luz dourada suave, iluminando milhares de volumes encadernados em couro e pergaminhos antigos. É incrível, sussurrou Beatriz, seus olhos percorrendo as infinitas prateleiras. Cada livro aqui parece conter a história de um momento diferente, de uma possibilidade distinta. O cavalo espectral materializou-se ao lado delas, agora mais sólido, embora ainda emanasse um brilho etéreo. Seus cascos não faziam barulho ao tocar o piso de mármore com intrincados padrões geométricos. Bem-vindas à Biblioteca dos Tempos, uma voz familiar ecoou pelo ambiente. Marina sentiu seu coração parar por um instante. Ali, descendo uma escada em espiral, estava Clara, mais velha do que em suas lembranças, com fios prateados nos cabelos negros, mas com os mesmos olhos vibrantes e sorriso acolhedor. Clara! Marina correu em sua direção, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. As duas amigas se abraçaram longamente, enquanto Beatriz observava a cena, emocionada. Sabia que vocês conseguiriam chegar até aqui, disse Clara, após se separar do abraço. O guardião as escolheu assim como me escolheu há tanto tempo. Clara as conduziu até uma área de estudo, com poltronas confortáveis dispostas ao redor de uma mesa antiga. Sobre ela estava o mesmo livro que haviam visto na memória cristalina. Este lugar existe entre os tempos, explicou Clara sentando-se. É um nexo onde todas as possibilidades convergem, onde o passado, presente e futuro são apenas diferentes páginas do mesmo livro. Mas por que desapareceu? Perguntou Marina, sua voz ainda embargada pela emoção. Por que nos deixou sem explicação? Clara suspirou, acariciando a capa do livro à sua frente. Eu descobri algo extraordinário sobre Vila das Vertentes. Nossa cidade não é apenas um lugar comum. Ela foi construída sobre um antigo centro de poder celta, um ponto onde a energia da terra se concentra de maneira única. Os símbolos no poço, disse Beatriz, compreendendo. Eles são parte de um sistema maior. Exatamente, confirmou Clara. Os celtas construíram o poço como um portal, e o guardião, ela gesticulou para o cavalo, foi designado para protegê-lo. Ele existe em todas as épocas, simultaneamente, guiando aqueles que estão prontos para compreender a verdade. Marina tocou a pulseira que ainda carregava. E estas pedras? São chaves, explicou Clara. Cristais lunares que permitem a navegação entre as diferentes camadas do tempo. Deixei a pulseira próxima ao poço porque sabia que chegaria o momento em que vocês estariam prontas para descobrir tudo isso. O cavalo se aproximou da mesa, seus olhos azuis brilhando intensamente. Clara sorriu para ele com carinho. Ele me mostrou que nossa vila tem um papel importante no equilíbrio do mundo. As histórias que guardamos aqui não são apenas registros do passado, são possibilidades vivas, realidades alternativas que precisam ser protegidas. É por isso que você ficou? Perguntou Marina. Para ser uma guardiã desses conhecimentos? Clara assentiu. Alguém precisava aprender os segredos antigos, compreender como navegar entre os tempos, sem causar danos ao tecido da realidade. E agora? Ela olhou significativamente para as duas amigas. Chegou a hora de compartilhar essa responsabilidade. Beatriz ajustou seus óculos, sua mente acadêmica já processando as implicações. Você quer que nos tornemos guardiãs também? O poder do poço está crescendo, explicou Clara, seu semblante ficando mais sério. As linhas de energia estão se intensificando e precisamos de mais pessoas que compreendam como mantê-las em equilíbrio. O guardião as escolheu porque vocês têm as qualidades necessárias.
Marina olhou ao redor da biblioteca infinita, para os milhares de livros que continham incontáveis histórias e possibilidades. E o que acontece agora? Clara abriu o livro sobre a mesa, revelando páginas preenchidas com símbolos brilhantes e mapas de constelações. Agora começa seu verdadeiro aprendizado. Vou mostrar a vocês como ler as linhas do tempo, como navegar entre as realidades e como proteger os segredos que mantêm nossa vila e o mundo em equilíbrio. Clara começou o treinamento de Marina e Beatriz naquela mesma noite. A Biblioteca dos Tempos revelou-se um lugar ainda mais extraordinário do que parecia à primeira vista. Cada sessão continha não apenas livros, mas memórias vivas que podiam ser acessadas através dos cristais lunares. O primeiro passo é aprender a ler as energias, explicou Clara, guiando-as até uma seção circular onde constelações dançavam no ar. Cada momento no tempo tem sua própria assinatura energética, como uma impressão digital cósmica. O cavalo guardião as seguia, sua presença mais sólida agora. Ocasionalmente ele tocava com seu focinho determinados livros, que brilhavam e revelavam imagens tridimensionais de eventos históricos de Vila das Vertentes. É fascinante, comentou Beatriz, observando uma cena da fundação da vila se desenrolar diante delas. Cada decisão, cada momento crucial criou ramificações diferentes no tempo. Clara assentiu, pegando um cristal que flutuava próximo. Observem como a energia flui, disse ela, aproximando o cristal de um dos livros. Linhas douradas de energia começaram a se formar no ar, conectando diferentes pontos da história. Marina tocou uma das linhas com hesitação, e imediatamente uma sensação de déjà-vu a invadiu. É como se eu pudesse sentir todas as possibilidades ao mesmo tempo. Exatamente, sorriu Clara. O tempo não é linear como pensamos, é mais como uma teia, onde cada fio está conectado a infinitos outros. Nossa tarefa é manter esses fios em harmonia. O treinamento continuou pela noite. Clara ensinou-as a usar os cristais lunares para navegar entre as diferentes camadas temporais, sempre enfatizando a importância do equilíbrio e da responsabilidade. Cada alteração, por menor que seja, pode criar ondulações que afetam todo o tecido do tempo, advertiu ela. É por isso que precisamos ser extremamente cautelosas. Beatriz, com sua mente analítica, absorvia cada detalhe com fascínio. Os antigos celtas sabiam de tudo isso? Eles construíram o poço propositalmente naquele local? Eles eram mais sábios do que imaginamos, respondeu Clara. Compreendiam as energias da Terra e do cosmos de uma maneira que estamos apenas começando a redescobrir. O guardião se aproximou de Marina, seus olhos azuis transmitindo conhecimento silencioso. Ela começou a entender por que ele a havia escolhido. Sua sensibilidade para o místico, sua conexão profunda com a vila e suas histórias. Há algo mais que vocês precisam saber, disse Clara, sua expressão ficando mais séria. A vila está entrando em um período crucial. As energias estão se intensificando de uma maneira que não víamos há séculos. Ela as conduziu até uma seção especial da biblioteca, onde um livro particular brilhava com uma luz própria. Este é o Códice das Convergências. Ele registra os momentos em que as linhas do tempo se aproximam perigosamente. Ao abrir o livro, uma projeção etérea mostrou Vila das Vertentes sob diferentes perspectivas temporais simultaneamente. Está acontecendo uma convergência, explicou Clara. Diferentes realidades estão se aproximando demais e precisamos garantir que elas não se choquem. E o que acontece se elas se chocarem? Perguntou Marina apreensiva. Realidades podem se fundir de maneiras imprevisíveis, respondeu Clara. Memórias podem se misturar, eventos podem se sobrepor. É por isso que precisamos de mais guardiães agora. O cavalo relinchou suavemente e mais cristais lunares começaram a flutuar ao redor delas, cada um mostrando diferentes aspectos da vila que precisavam ser monitorados e protegidos. Nossa missão, continuou Clara, é manter essas realidades separadas e em equilíbrio. Cada uma de nós será responsável por supervisionar diferentes aspectos do tecido temporal. Beatriz pegou um dos cristais observando as energias que fluíam em seu interior.
É uma responsabilidade enorme, disse ela, sua voz misturando respeito e apreensão. É por isso que o guardião escolhe com tanto cuidado, sorriu Clara. Ele sabe quem tem a força interior necessária para carregar esse conhecimento. Marina olhou para sua antiga amiga com novos olhos, compreendendo finalmente o peso que ela havia carregado sozinha por tanto tempo. Por isso você precisou partir daquela maneira? Clara assentiu. Havia tanto para aprender, tanto para proteger, mas agora, com vocês aqui, podemos dividir essa responsabilidade. O tempo está mudando e precisamos estar preparadas para o que está por vir. O guardião se posicionou entre as três mulheres, seu corpo etéreo emanando uma luz que as conectava. Naquele momento, Marina e Beatriz compreenderam que suas vidas haviam mudado para sempre. Não eram mais apenas habitantes de Vila das Vertentes, eram suas guardiãs, protetoras de suas infinitas possibilidades. Os dias seguintes foram intensos para Marina e Beatriz, mergulhadas em seu aprendizado na biblioteca dos tempos. Cada novo conhecimento revelava camadas mais profundas de responsabilidade. Durante o dia, mantinham suas vidas normais na vila. Marina com suas costuras, Beatriz com seus livros de história, mas à noite, através do poço místico, dedicavam-se aos estudos dos mistérios temporais. As linhas estão se aproximando mais rapidamente do que previmos, disse Clara uma noite, enquanto examinavam o códice das convergências. O livro mostrava padrões de energia cada vez mais intensos, convergindo sobre Vila das Vertentes. O guardião estava especialmente inquieto, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade incomum. Ele circulava entre as estantes, tocando com seu focinho diversos livros que imediatamente se abriam, revelando cenas preocupantes de realidades alternativas se sobrepondo. Olhem isso, apontou Beatriz, ajustando seus óculos para examinar uma das projeções. As pessoas na vila estão começando a ter sonhos compartilhados, memórias que não são suas. Marina confirmou, lembrando-se das conversas que ouvira em seu ateliê. Algumas clientes mencionaram sensações estranhas, como se tivessem vivido certos momentos mais de uma vez, de maneiras diferentes. Clara pegou um dos cristais lunares maiores que flutuava próximo a elas. É o início da convergência. As diferentes versões de Vila das Vertentes estão se aproximando demais e as memórias estão vazando entre as realidades. O cristal projetou um mapa etéreo da vila, mostrando linhas de energia que se entrelaçavam de forma complexa. O centro de tudo era o poço, pulsando com uma luz cada vez mais intensa. Precisamos agir agora, declarou Clara com urgência. Se as realidades se fundirem completamente, o tecido do tempo pode se rasgar de forma irreparável. O que podemos fazer? Perguntou Marina, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Clara as conduziu até uma seção especial da biblioteca, onde 3 pedestais de cristal se erguiam em um triângulo perfeito. É hora de realizar o ritual de reequilíbrio. As 3 guardiãs guiadas pelo protetor eterno podem realinhar as energias. O guardião se posicionou no centro do triângulo, seu corpo etéreo, emanando ondas de luz que conectavam os 3 pedestais. Clara distribuiu cristais lunares específicos para cada uma delas. Cada pedestal representa uma âncora temporal, explicou. Marina, com sua sensibilidade para os padrões e conexões, ficará com o pedestal do presente. Beatriz, seu conhecimento histórico a conecta naturalmente com o passado. Eu manterei o futuro estável. As 3 mulheres tomaram suas posições. O guardião começou a circular dentro do triângulo, seus cascos deixando rastros luminosos no chão. A biblioteca inteira parecia pulsar em sintonia com seus movimentos. Concentrem-se nas energias de seus cristais, instruiu Clara. Visualizem as linhas do tempo se realinhando, cada realidade voltando ao seu próprio curso. Marina fechou os olhos, sentindo o cristal vibrar em suas mãos. Era como se pudesse sentir cada momento presente da vila, cada pessoa, cada decisão sendo tomada naquele instante. Beatriz, em seu pedestal, via séculos de história da vila fluindo através dela. Alegrias, tristezas, conquistas e desafios que moldaram a comunidade. Clara, conectada com as possibilidades futuras, trabalhava para manter as diferentes linhas temporais separadas e em harmonia.
O guardião aumentou seu ritmo, o círculo de luz em torno dele ficando mais brilhante. Os livros nas estantes começaram a pulsar, páginas virando sozinhas, histórias se reajustando. Está funcionando, sussurrou Clara, sua voz carregada de concentração. As realidades estão se realinhando. Marina podia sentir. Era como se milhares de fios invisíveis estivessem sendo delicadamente separados e reorganizados. O ar na biblioteca ficou denso com energia, cristais flutuantes dançando ao redor delas em padrões complexos. O guardião relinchou, um som que ecoou através do tempo e do espaço. Por um momento, todas as três puderam ver Vila das Vertentes em todas as suas versões simultaneamente: passado, presente e futuro em perfeita harmonia. Então, gradualmente, a energia começou a se estabilizar. Os livros pararam de pulsar, os cristais flutuantes voltaram a seus lugares, e o guardião reduziu seu ritmo até parar, seus olhos azuis brilhando com aprovação. Este é apenas o começo, disse Clara, reunindo-se com suas companheiras no centro do triângulo. Agora somos verdadeiramente as guardiãs de Vila das Vertentes. O sol nascia em Vila das Vertentes, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Marina observava a paisagem familiar de sua janela, mas agora a via com outros olhos. Cada casa, cada rua, cada pessoa carregava múltiplas histórias, diferentes possibilidades que ela e suas companheiras agora a ajudavam a proteger. Em seu ateliê, enquanto costurava um vestido de noiva, seu cristal lunar repousava discretamente em um cordão no pescoço, pulsando suavemente em sintonia com as energias da vila. Beatriz, em sua biblioteca particular, havia reorganizado seus livros de história, agora entrelaçando sutilmente o conhecimento comum com as verdades mais profundas que havia aprendido. Clara continuava principalmente na Biblioteca dos Tempos, mas agora fazia visitas regulares à vila, reconectando-se com o mundo que havia deixado para trás. As três guardiãs haviam encontrado um equilíbrio entre suas responsabilidades místicas e suas vidas cotidianas. É fascinante como tudo se encaixa, comentou Beatriz uma tarde, enquanto as três tomavam chá no jardim de Marina. O poço, agora restaurado e protegido, emanava uma energia serena. O guardião, visível apenas para elas, pastava tranquilamente próximo às flores. Cada escolha que fazemos, cada momento que vivemos, contribui para o tecido do tempo, respondeu Clara, seus olhos brilhando com a sabedoria acumulada ao longo dos anos. E agora podemos ver a beleza dessa tapeçaria. Marina serviu mais chá, observando como a luz do sol brincava com os cristais lunares que cada uma delas carregava. Às vezes, ainda me pergunto como não percebemos antes. Todos os sinais estavam aqui. As histórias antigas, as sensações inexplicáveis, os momentos de déjà-vu. As pessoas veem o que estão preparadas para ver, sorriu Clara. O guardião esperou pacientemente até que estivéssemos prontas para compreender. O cavalo místico ergueu a cabeça ao ouvir seu título, seus olhos azuis brilhando com inteligência antiga. Ele havia se tornado uma presença constante em suas vidas, às vezes físico, às vezes etéreo, sempre vigilante. A vila está mais equilibrada agora, observou Beatriz. As pessoas parecem mais conectadas com o lugar, mesmo sem saber exatamente por quê. Era verdade. Desde o ritual de reequilíbrio, uma nova energia pairava sobre Vila das Vertentes. As histórias fluíam mais naturalmente, as tradições ganhavam força renovada e havia um senso mais profundo de comunidade. Este é apenas o começo de nossa jornada, disse Clara, levantando-se para caminhar até o poço. O tempo é dinâmico, sempre em movimento. Nossa tarefa é manter o equilíbrio enquanto permitimos que a vila cresça e evolua naturalmente. Marina e Beatriz se juntaram a ela, e o guardião se aproximou, formando seu círculo habitual. Os cristais lunares brilharam em uníssono, conectando-as com as infinitas possibilidades que agora eram sua responsabilidade proteger. Somos as guardiãs de Vila das Vertentes, disse Marina, sua voz carregando o peso e a honra desse título. Protetoras do tempo, guardiãs das histórias, mantenedoras do equilíbrio.
O sol começava a se pôr, pintando o céu com cores vibrantes. O guardião relinchou suavemente, seus olhos azuis refletindo a sabedoria dos séculos. Em algum lugar na biblioteca dos tempos, novos livros estavam sendo escritos, novas histórias se desenvolvendo, novos caminhos se abrindo. E ali naquele jardim simples, 3 mulheres extraordinárias compartilhavam não apenas chá, mas também o conhecimento profundo de que eram parte de algo maior que elas mesmas. Eram as guardiãs das histórias que foram, das histórias que são e das histórias que ainda estão por vir. O guardião observava satisfeito, sabendo que havia escolhido bem. O poço místico continuaria a ser um portal entre os tempos, mas agora estava protegido por aquelas que compreendiam verdadeiramente seu poder e importância. 20 anos se passaram desde que Marina, Beatriz e Clara assumiram seus papéis como guardiãs de Vila das Vertentes. O tempo, que agora conheciam tão intimamente, deixou suas marcas sutis. Fios prateados nos cabelos de Marina, linhas de expressão mais profundas no rosto de Beatriz e uma aura de sabedoria ainda mais intensa ao redor de Clara. A vila havia prosperado sob sua vigilância silenciosa. As ruas de paralelepípedos, antes desgastadas, agora estavam restauradas, contando histórias de séculos com cada pedra. O antigo casarão da Praça Central fora transformado em um museu, preservando a rica história local, tanto a conhecida quanto a oculta. Numa tarde de outono, as 3 guardiãs se reuniram no jardim de Marina, agora um exuberante santuário de flores e ervas místicas. O poço, sempre central em suas vidas, emanava uma energia serena e constante. "Vocês sentiram?" perguntou Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de preocupação e curiosidade. "As linhas do tempo estão o sussurrando." Beatriz assentiu, ajustando seus óculos com armação dourada. "Os livros na biblioteca estão inquietos. Histórias que nunca foram escritas estão tentando se materializar." Marina tocou seu cristal lunar, que ao longo dos anos havia se tornado uma extensão de seu próprio ser. "É como se o futuro estivesse tentando se comunicar conosco," ela murmurou. O guardião, tão eterno quanto no dia em que o encontraram, aproximou-se do grupo. Seus olhos azuis profundos pareciam conter galáxias inteiras. Com um movimento suave de sua cabeça, ele indicou o poço. Clara se levantou, uma decisão clara em sua postura. "Precisamos consultar a biblioteca dos tempos. Algo está mudando no tecido da realidade." As 3 se aproximaram do poço, seus cristais lunares brilhando em uníssono. O guardião tocou a superfície da água com seu focinho e o portal se abriu, revelando a escada espiral que há tanto tempo não utilizavam. Ao descerem, perceberam que a biblioteca havia mudado. Novos corredores haviam se formado, estantes se estendiam ainda mais alto, e no centro, um novo pedestal de cristal pulsava com uma luz azul intensa. "O códice do amanhã", sussurrou Clara, aproximando-se do pedestal. "Ele só aparece quando grandes mudanças estão prestes a ocorrer." Ao abrirem o códice, uma projeção holográfica preencheu o ar ao redor delas. Viram Vila das Vertentes, mas não como a conheciam. A tecnologia e a magia pareciam entrelaçadas de maneiras inimagináveis. Pessoas caminhavam pelas ruas usando dispositivos que se assemelhavam a cristais lunares, e o poço no centro da praça emanava uma energia que parecia alimentar toda a cidade. "O véu entre a ciência e a magia", começou Beatriz, sua mente analítica tentando processar o que via. "Está se dissolvendo", completou Marina, maravilhada e apreensiva ao mesmo tempo. Clara fechou o códice, seu semblante sério. "Nossas ações nos próximos dias determinarão se esse futuro se concretizará. A vila está prestes a entrar em uma nova era e precisamos garantir que a transição seja harmoniosa." O guardião relinchou suavemente, seus olhos transmitindo uma mensagem clara. O destino de Vila das Vertentes, mais uma vez, estava nas mãos de suas guardiãs. As 3 mulheres trocaram olhares determinados. 2 décadas de experiência as haviam preparado para este momento. A convergência que enfrentaram no passado era apenas o prelúdio para o desafio que agora se apresentava.
Vamos precisar de ajuda, disse Marina, pensando nos jovens da vila que haviam demonstrado sensibilidade para o místico ao longo dos anos. Está na hora de passar adiante nosso legado, concordou Beatriz. Clara assentiu, um sorriso se formando em seus lábios. O tempo de uma nova geração de guardiães chegou. E nós seremos suas mentoras nessa jornada. Enquanto subiam de volta à superfície, cada uma delas sentia o peso e a emoção da tarefa que tinham pela frente. Vila das Vertentes estava prestes a dar um salto para o futuro, e elas seriam a ponte entre o passado mágico e o amanhã tecnológico. O guardião as esperava à beira do poço, seu olhar misterioso carregando a sabedoria de eras. Um novo capítulo estava prestes a começar na história de Vila das Vertentes, e as guardiãs do tempo estavam prontas para escrevê-lo. O sol nascente lançava raios dourados sobre Vila das Vertentes, iluminando uma cidade que parecia suspensa entre dois mundos. Antigos casarões de pedra agora ostentavam discretos painéis solares, enquanto jovens caminhavam pelas ruas com tablets que ocasionalmente emitiam um brilho reminiscente dos cristais lunares. Marina observava a praça central de sua janela, seu olhar experiente identificando 3 jovens que se destacavam na multidão matinal. Havia algo em seus movimentos, na forma como seus olhos percorriam a cidade que lhe era familiar. Eles estão prontos, disse Clara, materializando-se silenciosamente ao lado de Marina. Mesmo após 2 décadas, sua capacidade de transitar entre os espaços ainda surpreendia. Beatriz entrou no quarto, carregando um antigo livro de couro. Encontrei os registros. A sincronicidade é incrível. Eles têm exatamente a mesma idade que tínhamos quando fomos escolhidas. As 3 guardiãs desceram até a praça, o guardião as seguindo como uma sombra etérea. À medida que se aproximavam dos jovens, os cristais lunares em seus pescoços pulsavam em uníssono. Bem-vindos, disse Clara, sua voz carregando o peso de séculos. Vocês foram chamados. Os 3 jovens, Luana, uma artista digital cujas criações pareciam ganhar vida própria, Tiago, um programador que conseguia conversar com computadores de maneiras inexplicáveis, e Yasmin, uma estudante de física quântica com uma intuição que desafiava a lógica, olharam para as mulheres mais velhas com uma mistura de reverência e expectativa. Vocês sentiram, não é? Perguntou Marina gentilmente. As mudanças no ar, os sonhos vividos, as coincidências impossíveis. Os jovens assentiram, seus olhos brilhando com reconhecimento. Vila das Vertentes sempre foi um lugar especial, começou Beatriz, guiando o grupo em direção ao poço. Mas o que vocês estão prestes a descobrir vai além de qualquer coisa que já imaginaram. O guardião se materializou completamente, seus olhos azuis estudando os novos escolhidos. Luana estendeu a mão instintivamente, tocando sua crina etérea. Isso é real? Ela sussurrou maravilhada. Tão real quanto o tempo e o espaço, respondeu Clara. E vocês, meus jovens, foram escolhidos para serem os novos guardiões deste segredo. Nos dias que se seguiram, Marina, Beatriz e Clara introduziram os jovens aos mistérios da Biblioteca dos Tempos. Ensinaram-lhes a ler as linhas temporais, a compreender as energias da vila e a utilizar os cristais lunares. Luana descobriu que podia literalmente pintar novas realidades, suas criações digitais ganhando substância na biblioteca. Tiago aprendeu a codificar o próprio tempo, criando algoritmos que ajudavam a manter o equilíbrio entre as realidades. Yasmin, por sua vez, percebeu que suas teorias quânticas eram mais do que apenas teoria. Ela podia manipular as probabilidades com um simples gesto. O futuro que vimos, explicou Clara uma noite enquanto os 6 se reuniam ao redor do poço, é apenas uma possibilidade. Com o avanço da tecnologia, o véu entre o místico e o científico está se tornando mais fino. Nosso papel é garantir que essa fusão aconteça harmoniosamente. Mas como faremos isso? Perguntou Tiago, sua mente analítica buscando soluções concretas. Marina sorriu, lembrando-se de suas próprias dúvidas no início. Com sabedoria, paciência e, acima de tudo, equilíbrio. A magia sempre existiu ao lado da ciência. Agora, precisamos ajudar o mundo a redescobrir essa verdade. O guardião se aproximou,
tocando cada um dos jovens com seu focinho. Naquele momento, uma conexão profunda se estabeleceu. Passado, presente e futuro se entrelaçando em uma dança cósmica. Beatriz observou a cena com olhos marejados. O legado continua, ela murmurou. A vila está em boas mãos. Enquanto a noite caía sobre Vila das Vertentes, as estrelas pareciam brilhar com uma intensidade renovada. Uma nova era estava começando e, com ela, uma nova geração de guardiões se erguia para proteger os segredos do tempo e guiar a vila em sua jornada rumo a um futuro, onde magia e tecnologia dançariam lado a lado. O amanhecer trouxe consigo uma atmosfera diferente à Vila das Vertentes. O ar vibrava com uma energia palpável, como se o próprio tecido da realidade estivesse se reajustando. Marina, Beatriz e Clara observavam do alto da colina enquanto a cidade despertava, seus olhos experientes captando as sutis mudanças que os moradores comuns mal percebiam. Está começando, murmurou Clara, seu olhar fixo no horizonte onde o sol nascia. A convergência que previmos há tanto tempo. Luana, Tiago e Yasmin se juntaram a elas, seus rostos jovens marcados por uma mistura de excitação e apreensão. Após semanas intensas de treinamento, eles agora compreendiam a magnitude de sua responsabilidade. Os sistemas da cidade estão diferentes, comentou Tiago, seus dedos deslizando sobre a tela de um tablet avançado. É como se a infraestrutura digital estivesse se fundindo com algo mais antigo, mais profundo. Yasmin fechou os olhos, sentindo as ondas quânticas que permeavam o ar. As probabilidades estão flutuando de maneira incomum. Realidades alternativas estão se aproximando. Luana, por sua vez, tirou um esboço de sua bolsa. O desenho feito na noite anterior mostrava a praça central da vila transformada. Antigos lampiões agora emitiam uma luz que parecia viva. Bancos de pedra flutuavam suavemente e no centro o poço brilhava com uma energia azul intensa. Não foi apenas minha imaginação, foi? Ela perguntou, mostrando o desenho às mentoras. Beatriz pegou o esboço, seus olhos se arregalando. Não, querida. Você captou um vislumbre do que está por vir. A questão é, estamos prontos para guiar essa transformação? O guardião apareceu ao lado deles, sua forma mais nítida do que nunca. Seus olhos azuis transmitiam uma mensagem clara. Era a hora de agir. Vamos para a biblioteca, decidiu Clara. Precisamos consultar o Códice do Amanhã novamente. Na Biblioteca dos Tempos, o grupo se reuniu ao redor do pedestal central. O códice pulsava com uma intensidade nunca antes vista, suas páginas virando sozinhas até parar em um capítulo intitulado A Grande Convergência. Imagens holográficas preencheram o ar ao redor deles. Viram Vila das Vertentes em múltiplas versões, passado, presente e futuros possíveis, se sobrepondo como camadas de um palimpsesto cósmico. É como se todas as eras da vila estivessem se fundindo, observou Marina maravilhada. Não apenas as eras, corrigiu Beatriz, apontando para um ponto específico na projeção. Olhem, são realidades alternativas, versões da vila onde diferentes escolhas foram feitas, diferentes caminhos foram tomados. Clara estudou atentamente as imagens. O véu entre as realidades está se tornando mais fino. A magia ancestral e a tecnologia avançada estão se encontrando em um ponto de singularidade. E qual é o nosso papel nisso tudo? Perguntou Yasmin, sua mente científica buscando uma abordagem prática. Somos os tecelões do destino, respondeu Clara, um sorriso enigmático em seus lábios. Precisamos guiar essa convergência, garantir que as realidades se entrelacem harmoniosamente, sem causar rupturas catastróficas no tecido do espaço-tempo. Luana se aproximou de uma das projeções, seus dedos quase tocando uma versão etérea da vila. Posso sentir. É como se pudesse pintar o futuro, moldar a realidade com minhas mãos. Tiago assentiu, compreendendo. E eu posso criar algoritmos para estabilizar as flutuações quânticas, manter o equilíbrio entre as diferentes linhas temporais. Exatamente, sorriu Beatriz. Cada um de vocês tem um papel crucial neste momento. O guardião se posicionou no centro do grupo, seu corpo emanando ondas de energia pura.
Com um movimento de sua cabeça, ele indicou um antigo tear no canto da biblioteca, um objeto que nenhum deles havia notado antes. O tear do tempo, sussurrou Clara, reconhecimento em sua voz. Chegou a hora de usá-lo novamente. As 6 guardiãs, guiadas pelo eterno protetor, se aproximaram do tear místico. Fios de luz, representando diferentes linhas temporais e realidades, flutuavam ao redor, esperando para serem entrelaçados. Juntos, disse Marina, sua voz carregada de emoção e determinação, vamos tecer o novo destino de Vila das Vertentes. Uma tapeçaria onde passado e futuro, magia e ciência, sonho e realidade se unem em perfeita harmonia. Enquanto as mãos das guardiãs tocavam os fios luminosos, o ar ao redor delas crepitava com possibilidades infinitas. A grande convergência havia começado, e o futuro de Vila das Vertentes estava prestes a ser reescrito. O tear do tempo vibrava com energia cósmica, enquanto as 6 guardiãs trabalhavam em uníssono, seus movimentos guiados por uma sabedoria ancestral que transcendia o conhecimento consciente. Fios de luz entrelaçavam-se, criando padrões complexos que representavam um novo tecido da realidade de Vila das Vertentes. Luana, com seus dedos de artista, manipulava os fios mais delicados, tecendo as nuances emocionais e culturais da vila. Suas mãos dançavam sobre o tear, criando imagens vívidas de uma comunidade onde a arte se fundia com a própria estrutura da realidade. Tiago, por sua vez, focava-se nos fios que representavam a infraestrutura tecnológica. Seus movimentos precisos garantiam que a evolução digital da vila se integrasse harmoniosamente com sua essência mágica, criando uma simbiose perfeita entre o antigo e o novo. Yasmin trabalhava com os fios mais voláteis, aqueles que representavam as possibilidades quânticas. Com uma concentração intensa, ela equilibrava as probabilidades, assegurando que as múltiplas realidades convergissem sem causar paradoxos ou rupturas. Marina, Beatriz e Clara supervisionavam o processo, suas mãos experientes guiando e ajustando o trabalho dos jovens. O guardião circulava ao redor do tear, seus olhos azuis brilhando intensamente, sua presença ancorando o grupo à missão sagrada que realizavam. À medida que teciam, o mundo ao redor deles começou a mudar. As paredes da Biblioteca dos Tempos ondulavam como se fossem líquidas, refletindo as alterações que estavam sendo feitas no próprio tecido da realidade. Está acontecendo, sussurrou Beatriz, sua voz carregada de admiração. A vila está se transformando. Através de janelas etéreas que se formaram no ar, eles puderam ver Vila das Vertentes se metamorfoseando. Antigas construções de pedra ganhavam um brilho sutil, como se estivessem imbuídas de magia viva. Ruas de paralelepípedos agora emitiam um leve pulso de energia, respondendo aos passos dos moradores. O poço na praça central tornou-se um vórtice de luz azul, uma fonte visível da energia mística que sempre correu sob a superfície da vila. Mas a mudança mais notável era nos próprios habitantes. As pessoas caminhavam com uma nova consciência, seus olhos brilhando com o reconhecimento do extraordinário que agora se manifestava abertamente em seu cotidiano. Crianças brincavam com bolhas de luz, conjuradas por suas imaginações, enquanto idosos compartilhavam histórias que ganhavam forma no ar ao seu redor. O véu caiu completamente, observou Clara, um sorriso sereno em seu rosto. Magia e ciência, passado e futuro, todos coexistindo em harmonia. As horas passaram como segundos enquanto as guardiãs continuavam seu trabalho meticuloso. O sol nasceu e se pôs várias vezes, mas dentro da biblioteca o tempo fluía de maneira diferente. Finalmente, com um último entrelaçar de fios luminosos, o tear emitiu um brilho ofuscante e depois se aquietou. Exaustos, mas realizados, o grupo se afastou para contemplar sua obra. A tapeçaria que haviam criado era de uma beleza indescritível, cada fio pulsando com vida e possibilidades. Está feito, declarou Marina, sua voz embargada pela emoção.